Eu vos saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, aqui estamos mais uma vez em nossa congregação, transmitindo a palavra de Deus. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Graças a Deus, nós temos a oportunidade de participar da escola bíblica dominical. Você é o nosso convidado para que possamos ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas têm ouvido tantas coisas, perdem a maior parte do seu tempo vendo coisas que não edificam, que não trazem nenhum aprendizado que diz respeito ao conhecimento de Deus e à vida espiritual. Você tem a oportunidade, através da escola bíblica dominical, ouvir a palavra de Jesus Cristo, ouvir o Evangelho, servindo ao Senhor com alegria, apresentando a Ele com cânticos. Como disse Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vamos ouvir a voz do Evangelho, a qual fala a respeito de Jesus. Jesus Cristo, ele disse na sua palavra, ele foi bem claro: examinar as Escrituras, porque vós cuidais delas a vida eterna, e são elas que devem testificam. Você é convidado a examinar as Escrituras. Graças a Deus. Hoje nós vamos apresentar aqui um estudo bíblico que ele tem por título o maior cataclisma da história e o maior resgate de um povo que a terra já presenciou. Este é o título do nosso estudo bíblico de hoje: o maior cataclisma da história da humanidade e o maior evento de resgate de um povo que a terra já presenciou. É o nosso título de hoje, que nós vamos falar nesta noite. Você é convidado a estar presente. Pegue a sua Bíblia. Quem sabe você está em casa, está no hospital, não pode ir à escola bíblica dominical na sua igreja. Você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, estudar conosco a palavra de Deus, meditar no Evangelho de Jesus Cristo. Então, aproveite essa oportunidade, não deixe passar, porque se você perde tempo muitas vezes vendo e ouvindo pelas redes sociais tantas coisas, por que não ouvir também a palavra de Deus, que é o mais importante? Porque Jesus, ele disse: examinai as Escrituras. Ele não nos mandou ler, mas examinar. Quantas pessoas têm a sua Bíblia guardada aí em sua casa, em suas estantes, apenas para poder enfeitar estantes? Olha, meus amados, não deixa de lado aquilo que Jesus Cristo nos orientou. Não ignore, examinar as Escrituras. João 5,39, Jesus Cristo disse: examinar as Escrituras. Nós sempre repetimos isso aqui, porque Jesus disse que por vós cuidais ter nelas a vida eterna, vós cuidais ter nas Escrituras a revelação da vida eterna, e são elas que devem testificar. Então, Jesus mesmo falou da importância de se estudar a palavra de Deus. Então, não deixe para o amanhã aquilo que você pode fazer hoje. O amanhã pode ser tarde demais. Então, aproveite essa oportunidade que nós temos. Vamos examinar as Escrituras juntos, vamos estudar a palavra de Deus, vamos participar deste estudo bíblico a qual nós vamos ministrar aqui hoje. Graças a Deus. Você é convidado a abrir a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, onde você estiver, pegue a sua Bíblia. Se você não tiver acesso à Bíblia, ouça a palavra de Deus nesta manhã. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E você é convidado a ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus. Vamos nós abrir a Bíblia. Palavra de Deus.
lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? E luz para os meus caminhos. Então vamos abrir a palavra de Deus. Nós vamos falar pausadamente, devagar, pausadamente, para que os irmãos possam também nos acompanhar. No Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e é luz para os meus caminhos. Então, nós temos os nossos caminhos iluminados quando nós lemos as Escrituras. Então, ela nos mostra, nos revela a verdadeira vontade de Deus. E nós nos confrontamos também com nós mesmos, porque quando lemos, nós aprendemos e enxergamos o local que nós estamos pisando, se estamos certos, se estamos errados. A Bíblia tem um versículo que diz que há caminho que para o homem parece direito, mas no final deles são os caminhos que levam à morte. Há caminho que para o homem parece direito, só tem a aparência de que é correto, mas no final dele leva o homem à morte e à perdição eterna. Então, vamos abrir a nossa Bíblia para nós estudarmos a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 13. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 3. Abra a sua Bíblia. Vamos estudar as Escrituras. Graças a Deus. Disse Jesus: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então vamos ouvir a voz do Senhor através das Escrituras sagradas, nas palavras do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 3. Abriu a sua Bíblia? Então nos acompanhe. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escapará. Versículo 4. Mas a vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Olha, Deus, que maravilha, né? Então, quando lemos o versículo anterior, versículo 1 e 2 diz: mas irmãos, a respeito dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Ou seja, já era para que dê muito, todos os cristãos da época já estavam sabendo que Jesus havia predito: se a vinda do Senhor ocorresse naquela época, a igreja primitiva já esperava Jesus, o retorno de Jesus, o arrebatamento da igreja para aquela época. Se a vinda do Senhor ocorresse naquela época, as pessoas já estariam cansadas de saber, vamos dizer assim, porque Jesus havia predito, porque os apóstolos haviam anunciado. Então o Evangelho era pregado. Então não necessitavam de que
que se vos escrevesse a respeito mais daquele assunto, o Evangelho tem sido pregado nestes últimos dias. Quase que não necessitam mais as pessoas de ouvir a respeito deste assunto, sobre a vinda, o retorno do Messias, sobre as coisas que hão de acontecer neste mundo, porque o Evangelho tem sido pregado aos quatro cantos deste planeta. E assim, meus amados irmãos, Jesus predisse as coisas que antecederiam o seu retorno, as coisas que aconteceriam antes da sua vinda e do arrebatamento da igreja. Jesus havia predito. Então, meus amados, como disse o apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo de número 1: irmãos, a respeito dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Ou seja, vocês já estão cansados de saber, porque vós mesmos sabeis muito bem ainda que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as flores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Olha, irmãos, Jesus já havia dito isso. Ele disse que o Senhor viria como ladrão de noite, que não diz nem o dia e nem a hora em que há de vir. Jesus disse: assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, o apóstolo Paulo estava aqui só repetindo a palavra que ele havia ouvido por intermédio dos apóstolos, por intermédio da revelação do Espírito Santo de Deus. Então, nós devemos ter muito cuidado. Esta palavra é pregada há muitos anos. A palavra de Deus é anunciada há quase 2000 anos, de acordo com as palavras preditas pelo Senhor Jesus. Nós não podemos ignorar as coisas que estão acontecendo. Então, meus amados, a palavra de Deus, ela é bem clara. Nós estamos aguardando o maior evento de resgate de um povo que a terra já presenciou, e estamos aguardando, a terra aguarda o maior cataclisma da história. Então, a palavra cataclisma significa grande desastre, evento que causa mudança e devastação profunda numa sociedade ou numa geração. Devemos ter muito cuidado, porque se fosse qualquer pastor, presbítero, evangelista ou sacerdote que houvesse predito essas coisas, poderíamos até mesmo ignorar, mas foi o próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quem predisse essas coisas, as quais nós vamos pregar aqui nesta manhã. E quantas pessoas ignorando, vivendo a sua vida normalmente, como se nada houvesse sido predito. Muito cuidado, nós devemos ter muito cuidado. Jesus Cristo disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. E Jesus Cristo
isso foi para os crentes. Jesus Cristo chamou a atenção dos discípulos. Há muitos textos na Bíblia que Jesus Cristo chama a atenção dos evangelhos, é dos seus servos. Naquela época, ele foi bem claro aos seus discípulos, quando ele lhes disse: bem-aventurados sois, que quando o Senhor vier, vós achais servindo assim como vocês estão agora, na minha presença. Você está na presença do Senhor? Se Jesus Cristo vir hoje, esta palavra é para você, crente, é para você que diz crer em Jesus Cristo. Cuidado, Jesus Cristo vem breve. Meus amados irmãos, o Senhor, pelas palavras do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, diz: quando disser a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição com a mão da outra. Meus amados, nós estamos vendo as coisas acontecendo, mas haverá um período da história que as coisas vão começar a aparentar que está tudo bem. E aí que haverá esta repentina destruição. Nós estamos vendo os sinais acontecendo, tudo está aí. Todos esses sinais, terremotos, pestes, fomes em diversos lugares, foram preditos pelo Senhor Jesus. Estamos nos momentos que antecedem o grande cataclismo. Nós estamos prestes a que aconteça plenamente aquilo que Jesus falou e previu. Então, cuidado, devemos ter muito cuidado. Cuidado, porque a palavra de Deus, ela é bem clara, ela fala conosco. Devemos ter cuidado, porque Jesus Cristo, ele não nos deixou sem saber. O Senhor, antes que faça algo, ele revela aos seus servos, os seus profetas, aquilo que ele há de fazer no futuro. O Senhor jamais fez algo neste planeta sem antes avisar os seus servos, os profetas. Então, meus amados, ele avisa antes. É o que nós estamos passando hoje. A igreja, os pastores, os presbíteros, evangelistas, somente falam e apregou aquilo que Jesus nos orientou a pregar a respeito das coisas que hão de acontecer nos dias do fim. Então, aqui nós, quando lemos no Velho Testamento, no livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo de número 7 e 8. Olha bem, Amós, capítulo 3, versículos 7 e 8. Abra sua Bíblia e vamos meditar na palavra do Senhor. Nós devemos ter cuidado, muito cuidado, porque o Senhor previu que as coisas haveriam de acontecer. Ele não faz nada sem antes avisar. Foi assim ao longo de todo o Velho Testamento, nas descrições dos profetas da Bíblia Sagrada, e é assim também a partir do Novo Testamento, nas descrições de Jesus Cristo, nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. O Senhor previu o que haveria de acontecer e avisou. Portanto, nós repetimos aqui: se fosse qualquer
e houvesse predito estas coisas, poderíamos, quem sabe, até ignorar. Porém, agora foi o próprio Jesus Cristo. Então, meus amados, na verdade, como diz a Bíblia, se não escapar aquelas pessoas que rejeitaram as palavras do que na terra os advertiam, muito menos nós, se nós rejeitarmos a palavra daquele que desceu do céu, Jesus Cristo, nosso Salvador. Na terra havia profetas que advertiam a nação de Israel a respeito das coisas que haveriam de acontecer, mas eles, por permanecerem na desobediência, acabaram pagando o preço pela sua desobediência e tiveram que passar pela correção do Senhor. Mas sempre havia quem, em nome do Senhor, profetizasse, falasse a respeito de que Jesus, de que Deus haveria de intervir na história da humanidade. Então, meus amados, foi assim na época de Noé, foi assim na época de Ló. Então devemos ter muito cuidado. E nós vemos o que diz, você já abriu a sua Bíblia, Amós, no Velho Testamento, capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Versículo 8: bramir o leão, quem não temerá? A pessoa, quando vê bramir o leão, já logo se assusta. Vocês já pensaram que você chegar numa mata e de repente você surpreendido, você ser surpreendido pelo bramido do leão, você logo se assusta e desperta a sua atenção. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, é Ele quem brama, é Ele quem profetiza, é Ele quem diz. Então você deve temer, porque não foi qualquer pessoa quem bramou, não foi qualquer pessoa quem gritou, não foi qualquer pessoa quem falou, foi Jesus Cristo, nosso Salvador. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Então, isso que diz as Escrituras. Devemos nós ter cuidado, meus amados irmãos. Isto é Bíblia. Quando nós sempre dizemos isto é Bíblia, é para que os irmãos possam entender. Servos de Deus não estão brincando de pregar o Evangelho. Nós estamos anunciando a verdade, assim também como Noé não brincou com as pessoas, mas ele falou daquilo que ele tinha ouvido da parte de Deus. Ele profetizou. Nós sabemos o que aconteceu com aquelas pessoas que rejeitaram a voz de Noé. E nós vamos rejeitar a voz de Jesus Cristo? Cuidado, vigiai e orai. Então vereis outra vez a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, entre o ímpio e o pecador. Abra sua Bíblia, Malaquias, capítulo 3, versículo de número 18. Bem devagar, para que os irmãos possam assim conhecer as Escrituras. Jesus disse: examinai as Escrituras. Então vamos nós
espiritual. É isso, nos esforçar, meus amados irmãos. Se a palavra de Deus nos exigisse pouco, nós não faríamos nada. A palavra de Deus exige muito mais de nós para que a gente possa fazer alguma coisa. Porque se a palavra exigisse pouco, nada nós faríamos. Então devemos ter cuidado, porque Jesus Cristo, Ele não nos deixa enganar. Ele não faz nada, como nós dissemos antes, e citamos aqui o versículo de Amós, do profeta do Velho Testamento. Não faz nada sem antes avisar aos seus servos, os profetas, as coisas que hão de acontecer. Então nós devemos ter cuidado, porque uma outra ocasião, noutros tempos, e nos registros do Velho Testamento, já ocorreram fatos como o dilúvio, que evidenciam que de uma hora para outra o Senhor intervém na terra. O Senhor age ao ver o pecado do homem, ao ver os homens cada vez mais se distanciando dele, a exemplo de como foi também nas cidades de Sodoma e Gomorra. Deus intervém de uma hora para outra, mas antes ele avisa o que há de acontecer. Nós vemos, meus amados irmãos, Malaquias capítulo 3, versículo de número 18. Abra sua Bíblia aí e vamos ler a palavra do Senhor. Então vereis outra vez, olha aí, então vereis outra vez. O que significa este outra vez? Que o Senhor já interferiu outras vezes. Vereis outra vez, outra vez. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Olha, isso é palavra, isso é Bíblia. A geração dos povos na época de Noé viram essa diferença. A geração dos povos na época de Ló viram essa diferença. Agora é afirmado a todos. Então vereis outra vez, ou seja, mais uma vez, Deus vai interferir na história da humanidade, e agora será a última, será de uma vez por todas. A Bíblia diz que haverá novo céu e uma nova terra, onde haverá justiça e paz. As coisas velhas já irão ser passadas e tudo se fará novo. Isto é Bíblia, isto é palavra. Você está aguardando a volta do Senhor Jesus? Você está esperando Jesus voltar? Aleluia! Espera o Senhor Jesus voltar. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Cuidado, para que este dia não vos pegue de improviso, vos pegue de surpresa, porque Jesus virá. O mundo vai ver mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve. Nós sabemos do que ocorreu na época do dilúvio. Jesus advertiu os seus discípulos sobre os sinais que antecederiam a sua volta. Ele disse: e ouvireis de guerras, e rumores de guerras, bestas, fomes em diversos lugares. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo
já deveríamos estar cansados de saber, como nós lemos nas palavras do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1. Todos nós já deveríamos estar cansados de saber dessas coisas, mas os apóstolos sempre tiveram que trazer à memória dos cristãos a respeito dos dias do fim de todas as coisas, que eles viessem se lembrar disso. Nunca deveriam se esquecer, porque muitas vezes, devido aos cuidados da vida, devido às nossas preocupações do nosso dia a dia, muitas vezes nós nos esquecemos, envolvidos no materialismo, cuidando da nossa vida diária. Muitas vezes nós ficamos desapercebidos. Olha, irmãos, nós nunca devemos estar desapercebidos, devemos estar preparados, como Jesus, ele mencionou a parábola das 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucos. Aí vem o noivo, as que estavam preparadas, elas entraram. Meus amados irmãos, quando o noivo chegou, mas as que estavam despreparadas, elas não tinham reservado azeite nas suas vasilhas de reserva, então perderam a oportunidade. Olha, nós devemos ter cuidado, porque a vinda do Senhor será uma hora em que não penseis, irá pegar muitas pessoas desprevenidas. Então, meus amados irmãos, mas os sinais estão aí, os sinais que antecedem o arrebatamento estão aí, e nós vemos o Senhor Jesus prevendo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 6 ao versículo 14. Olha o que diz as Escrituras nas palavras de Jesus. Ele diz: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas estas coisas são o princípio das dores. O que você acha? Nós já estamos vivendo esse princípio ou não? O que você acha? Essas coisas já estão acontecendo. Então, quanto mais que nós vemos que vai chegando aquele dia, mais nós devemos buscar servir a Deus e estar presente na sua casa. Como disse o apóstolo Paulo, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, ele pediu quase pelo amor de Deus, rogo-vos, pois, rogar significa pedir com insistência, quase gritar pelo amor de Deus. O apóstolo Paulo disse: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo, agradável ao Senhor, no vosso culto racional. Se já naquela época dos apóstolos, o apóstolo Paulo pedia quase que pelo amor de Deus, para que as pessoas cultuassem o Senhor Jesus, para que não fossem pegos de surpresa pelo soar da última trombeta. Irmãos, e nós nos dias de hoje, nós devemos ter cuidado, porque a igreja primitiva já esperava o Senhor para aqueles dias. Então, nós estamos, meus amados irmãos, há quase 2000 anos
destes eventos, destas palavras descritas pelos apóstolos. Mas muita gente fala assim, mas é muito tempo, 2000 anos é muito tempo. Olha, meus amados, 2000 anos não é nada para Deus. Deus, ele é atemporal, ou seja, não é sujeito ao tempo. Um dia para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A Bíblia diz que Deus não retarda a sua promessa, não querendo que alguns se percam, mas que todos alcancem a salvação. Ele é longânimo, ele tem dado tempo à humanidade para que a humanidade se converta e aceite o Evangelho, para que assim mais pessoas venham alcançar a salvação. Jesus, ele foi bem claro, meus amados, quando ele disse na sua palavra: muitos são chamados, mas os escolhidos são poucos. Nós vemos o que ocorreu no Velho Testamento. Nós sabemos os exemplos das coisas que ocorreram no Velho Testamento. Noé, somente ele e sua família se salvaram. 8 pessoas ao todo conseguiram a salvação por intermédio da água. Ló, somente ele, a sua esposa e suas 2 filhas conseguiram sair de Sodoma. Então, meus amados irmãos, quantos alcançarão a salvação nos dias de hoje? Quantas pessoas? Mas o Senhor, ele não fará nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Ele avisou a Noé, ele avisou a Abraão, que intercedeu em favor de Ló. Os anjos foram até a casa de Ló e o resgataram, ele e sua família de lá, antes que ocorresse o cataclisma da destruição de Sodoma e Gomorra. E hoje nós estamos aguardando o maior cataclisma da história, que é a destruição deste planeta. E nós vemos as coisas estão cada vez mais piores. Jesus havia pedido por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tudo isso é sinal dos tempos do fim. Tudo isso nós temos visto acontecer. Então devemos ter muito cuidado, meus amados irmãos, muito cuidado. Jesus diz, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo de número 6 a 14: e ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos vão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Olha, irmãos, são palavras preditas pelo Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Se você diz crer em Jesus, tem que obrigatoriamente crer nessas palavras. Isto é palavra, isto é Bíblia, e palavra dita por Jesus Cristo. Por isso nós sempre falamos e continuaremos repetindo. Se essas palavras tivessem sido ditas por qualquer outra pessoa, pastor, presbítero ou evangelista, poderíamos, quem sabe, até ignorá-las. Mas essas palavras foram ditas pelo Salvador da humanidade, Jesus
Meus amados, apesar de que nós temos na palavra de Deus, que não rejeiteis aquele que fala, porque na verdade, se não escapar aqueles que rejeitaram a palavra dos que na terra os advertiram, muito menos nós rejeitamos a palavra daquele que vem do céu, Jesus Cristo. A época do Velho Testamento nós sabemos o que aconteceu com as palavras daqueles profetas. Nós sabemos o que aconteceu com as pessoas que rejeitaram as palavras dos profetas, como Noé, que pregou que haveria de vir o dilúvio, e nós sabemos o que ocorreu com aquela geração. Eles perderam a salvação, foram cobertos pelas águas do dilúvio e assim pereceram. Então, e nós? Será que vamos esperar as coisas acontecerem para tomarmos uma decisão em servir ao Evangelho? Será que você prefere pagar para ver, como pagou para ver aquela geração na época de Noé? Ou você vai tomar a decisão em servir ao Senhor Jesus? Porque Jesus predisse e disse aos seus discípulos: bem-aventurados aqueles que, quando o Senhor vier, se achar servindo, assim como vós, na minha presença. Como está você? Se Jesus vir hoje, o que vai ser da sua vida? A Bíblia diz que será no abrir e fechar de olhos o arrebatamento. O que vai ser da sua vida? Então, meus amados, não há também como falarmos desse grande cataclisma sem falarmos a respeito do arrebatamento. Então, porque o arrebatamento acontecerá antes, e foi assim também na história da humanidade. Antes, meus amados, do Senhor cobrir a terra com as águas do dilúvio, Ele resgatou Noé e sua família. Por que você não crê no arrebatamento da igreja? É uma pergunta que se faz. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Ele retirou de lá Ló, sua esposa e suas duas filhas. Por que você não crê que Deus há de resgatar o seu povo antes desses grandes acontecimentos, as quais Jesus previu, antes do grande cataclisma? O Senhor não fará nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Foi o que nós lemos em Amós capítulo 3, versículos 7 e 8. Devemos ter cuidado, irmãos. O dilúvio citado como referência e advertência de cuidado, ele foi citado por Jesus, descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Então, nós devemos ter cuidado. Mateus capítulo 24, versículo 37 a 39. Quando nós mencionamos aqui o dilúvio, poder-se-ia até alguém pensar que essas palavras fossem nossas, em alusão àquilo que lemos no Velho Testamento. Mas não, irmãos, o próprio Jesus Cristo a citou como exemplo de cuidado, e ele advertiu os apóstolos na descrição do evangelista Mateus, capítulo 24, versículo 37 e 39. Abra sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor Jesus. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Para a palavra de Jesus,
Sabem quem mencionou isso aqui? Jesus Cristo. Não foi um evangelista, um pastor, um sacerdote qualquer. Não, foi o próprio Jesus Cristo. Palavras de Jesus. Se foi Jesus Cristo quem falou, que atenção então devemos dar? Não devemos fazer como os povos do passado, que rejeitaram a palavra daqueles que na terra os advertiam, e eles se não escaparam. Muito menos nós, se nós rejeitarmos a palavra de Jesus Cristo, nós vamos escapar. Se as pessoas da geração de Noé não escaparam, porque Noé pregou, você acha que você vai escapar? Sendo que agora foi Jesus Cristo quem predisse. Olha, devemos ter muito cuidado, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam sem casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. Viviam todo mundo, né? Como nós estamos vivendo hoje, dias naturais, dias normais no seu cotidiano, comprando, vendendo, casando, andando em casamento, estudando, fazendo faculdade, quem sabe. Dias normais, mas no dia em que Noé entrou na arca, não perceberam. O arrebatamento, diz a Bíblia, vai ser um abrir e fechar de olho, não se dá para perceber. Isto é palavra, isto é Bíblia dita, estas palavras pelos profetas, pelos apóstolos. Devemos ter cuidado, até o dia em que Noé entrou na arca, até o dia em que Noé entrou na arca, não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Disse Jesus: assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Pode interpretar da forma que você quiser. Há muitos que interpretam esse texto da forma que eles querem, porém nós temos que pregar a palavra de Deus. Ninguém tem uma informação precisa a respeito da interpretação bíblica. A realidade é que nós todos devemos ter cuidado. Todas essas palavras foram deixadas por Jesus como advertência, para que não sejamos pegos de surpresa. E nós vemos, estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigia da noite, a que hora da noite, da madrugada, a vir que vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, disse Jesus: estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E ora, alguém que pode até pensar assim, mas esta palavra, ela foi dita somente para os incrédulos. Alguém pode até pensar nesta palavra. Jesus disse essa palavra em advertência somente para os incrédulos, mas não. Nós vamos ver aqui o versículo subsequente, que diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Quem é? Os apóstolos, os obreiros, os que pregam o Evangelho. A estes o Senhor constituiu sobre a sua casa. Em verdade vos digo
Versículo 47: em verdade vos digo que eu porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele servo, aquele irmão servo, aquele pastor, aquele sacerdote, aquele evangelista, aquele apóstolo, aquele discípulo, disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a se envolver na corrupção, e começar a se envolver na política, nas mentiras, em acusar as pessoas, em ofender os seres humanos, se levantar contra as autoridades, então, porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, a repreender os irmãos da congregação que está sob a sua direção, excluindo-os e assim ofendendo-os por pensar de uma forma diferente, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo, daquele pastor, daquele evangelista, daquele apóstolo, num dia em que eu não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Hipócrita é aquele que não vive aquilo que ensina, aquele que não vive aquilo que prega. Separará sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha, irmãos, essa palavra serve para nós sempre dizemos: a palavra de Deus, como disse o apóstolo, é como espada de dois gumes. Ela corre tanto de um lado como para o outro. Serve tanto para quem prega como quem ouve. O apóstolo Paulo, ele disse: para que pregando aos outros, e o mesmo não venha a ficar reprovado. Então ele pregava, mas estava aprendendo, se lembrando da palavra, para poder colocar em prática na sua vida. Como diz o salmista: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, devemos ter cuidado. Isto é Bíblia, isto é palavra. Então, o dilúvio citado como referência não é citado somente pelos servos de Deus, os apóstolos, como hoje também os pastores, presbíteros e evangelistas. Não, ele também foi citado como exemplo e referência por Jesus. Devemos ter cuidado, assim como foi nos dias de Ló. Vamos também citar este versículo. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 17, versículo de número 26 a 33. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17. Abra sua Bíblia, vamos folhear as escrituras. Às vezes você passa horas diante do celular vendo tantas coisas, mas você não quer se dar o tempo de ouvir a palavra de Deus. Passa 2, 3 horas assistindo um filme de ficção científica ou qualquer de outra categoria, assistindo filmes de longa-metragem e outros de qualquer outra categoria, mas não quer ficar nem sequer uma hora ouvindo a palavra de Deus. Acha que é muito tempo. Olha, não ter tempo para Deus é viver perdendo seu tempo. Deus não aceita essa desculpa, não adianta, porque o homem perde tempo vendo muitas coisas neste mundo que não tem valor, que não trazem edificação. Então, se ele reclama do tempo que ele passa na igreja, 1h30 de culto, 2 horas de culto, ele não tem justificativa diante de Deus. Deus não aceita esse tipo de justificativa.
Então, vamos examinar as Escrituras. Lucas, capítulo 17. Vamos dar tempo para ouvir a palavra de Deus. Vamos estudar a Bíblia. Vamos criar o hábito de ler as Escrituras. Porque disse Jesus: vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39. Então, Lucas capítulo 17, abra sua Bíblia. Vamos citar aqui a referência que falamos a respeito de Ló. Lucas 17, 26 e 33 a 33. Então, meus amados, vamos ler a partir do versículo 26, que é uma repetição da descrição de Mateus, é parte da descrição de Mateus, mas acrescenta também um outro exemplo a respeito de Ló. Parte da descrição de Mateus que fala sobre Noé, mas também acrescenta a respeito de Ló. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Lucas capítulo 17, versículo 26 em diante. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Agora nós vamos ver a descrição exclusiva de Lucas, que fala sobre os dias de Ló. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então, meus amados, nós devemos ter muito cuidado. Estas palavras foram ditas por Jesus. Devemos cuidar de assim vigiar, estar servindo ao Senhor, para que possamos alcançar a salvação das nossas almas. Os sinais estão aí: o aquecimento global, pestes, fomes, terremotos, guerras, rumores de guerras. São princípios de dor. O Senhor pode vir a qualquer momento arrebatar a sua igreja. Cuidado, muito cuidado, porque o Senhor há de vir a hora em que não penseis. Assim como foi a época de Noé, assim como foi a época de Ló. Cuidado. O apóstolo Pedro, ele disse na sua epístola, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 11 e 18. Abra sua Bíblia, vamos estudar as Escrituras. Segundo Pedro, capítulo de número 3. Vamos examinar as Escrituras. Vamos ler a palavra de Deus. Segundo Pedro 3, 11 a 18. Olha bem, irmãos. Olha bem o que diz as Escrituras. Não podemos rejeitar o que está na palavra de Deus. Não podemos, temos que ter cuidado. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, abra sua Bíblia, vou abrir bem devagar, para que você possa, sim, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 11 a 18, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos de 11 a 18. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, tudo isso foi predito pelo Senhor. Que pessoas nos convencer de santo trato e piedade? Que tipo de crente nos convencer? Que tipo de pessoa, em meio a essa sociedade, será que Deus nos orienta?
pessoas desapercebidas e sem vigilância. Não, Deus nos orientou a sermos pessoas que observam e que esperam, que aguardam a sua volta e vigilantes. Deus nos orientou a ser percebidos, a ser pessoas que observam os sinais, a ser pessoas atentas aos acontecimentos dos dias do fim. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, como profetizado pelos apóstolos, que pessoas nos convencerem, santo trato e piedade? É uma pergunta. Aguardando-vos e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se disparão e os elementos ardendo se fundirão. Olha aí. E há pessoas que não creem, há pessoas que dizem que este evento, essa destruição é apenas simbólico. Agora, uma coisa nós vamos perguntar: o dilúvio foi literal ou foi simbólico? O dilúvio ocorreu mesmo ou foi só história? Não, meus amados. A Bíblia diz bem claro que a terra que agora existe, ela se reserva para o fogo, e tudo está aí, os sinais nos mostram isso. O aquecimento global, os cientistas pasmados com a temperatura do nosso planeta cada vez mais aumentando. Isto são sinais. Nós devemos ter cuidado, porque a palavra de Deus já previu isso há muito tempo. Se os cientistas descobriram agora, a palavra de Deus já sabia, porque Deus, ele é onisciente. Então tudo sabe o nosso Deus. Segundo Pedro 3:11 em diante: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, tudo que há de material no mundo, que pessoas nos convencerem, santo trato e piedade, aguardando-vos e apressando-vos para o dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, servos de Deus fiéis, aguardamos novos céus e a nova terra em que habita a justiça. Olha, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis. Nós devemos ter cuidado e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Está vendo aí? Como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu. O apóstolo Pedro citou até mesmo o apóstolo Paulo na sua descrição. Então, meus amados irmãos, e diz também o apóstolo Pedro da dificuldade que as pessoas têm em interpretar as epístolas de Paulo. Quando ele diz, falando disso, o versículo 14, segundo Pedro 13:14, falando disso, Paulo, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes, ou seja, aqueles que não têm firmeza na igreja, que não têm pleno conhecimento na orientação do Espírito Santo para interpretar a palavra de Deus, indoutos e inconstantes espirituais, torcem igualmente as outras escrituras, mas torcem para a sua própria perdição, dão interpretações erradas, não aceitam o que diz as escrituras. Meus amados, nós devemos ter cuidado.
Estamos vivendo um tempo em que as pessoas relativizam muito as Escrituras Sagradas, acham que os milagres foram para o tempo passado. Tem muita gente que diz que o batismo no Espírito Santo, por falar em línguas estranhas, foi para a igreja do passado. Tem muita gente que diz que os milagres, a ressurreição dos mortos, paralíticos andavam, cegos ouviam, surdos viam, surdos ouviam, muitos falavam. Esses milagres, tem muita gente que diz que foram milagres do passado, jogam para o passado aquilo que Deus pode fazer no presente. A Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você joga para o passado, os milagres que Deus proporciona é o mesmo que você está dizendo que Deus mudou, que Ele no presente já não é mais o mesmo. Cuidado, Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Preste atenção em quem prega verdadeiramente o Evangelho. Aquela igreja que delega os milagres de Jesus para o passado não é igreja, não é povo separado, é mensagem de falso profeta. Cuidado, os milagres que Jesus operou no passado, Ele opera no presente. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Então, nós vemos a palavra de Deus também bem clara. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 7 a 10. Olha o que disse Pedro, reforçando ainda mais as suas palavras a respeito dos acontecimentos dos dias do fim, do grande cataclisma que está por vir. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas agora eu quero que você atente e observe também o versículo anterior, o versículo de número 5 e 6. Nós lemos o versículo 7. Vamos ler agora o contexto. Vamos ver o que vem antes. Eles voluntariamente ignoram isso. Os que acham que a vinda do Senhor está demorada, né? Voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com o quê? Com as águas do dilúvio. E aí? O dilúvio, ele foi simbólico ou ele foi literal? Ele ocorreu de verdade, na prática, ou foi apenas simbólico? O dilúvio ocorreu. Nós vemos que já foram encontrados por parte dos cientistas nos mais altos montes deste planeta fósseis de peixes e de animais marinhos. Mas por que foram encontrados nos mais altos montes deste planeta fósseis de peixes e animais marinhos? Porque as águas do dilúvio cobriam os mais altos montes do planeta Terra. Isto é
literalmente, verdadeiramente, ou foi apenas algo simbólico? E a destruição desse planeta será algo que ocorrerá na prática verdadeiramente, ou será apenas algo simbólico? Você quer estar aqui para ver? Eu não. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Escolhei, pois, a quem goste mais, porque eu e minha família faremos como Noé, serviremos ao Senhor. Então, disse o apóstolo Pedro, segundo Pedro 3:7, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas amados, olha aí, não ignoreis uma coisa, versículo 8, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Tem gente que fala assim, mas gente, milagre para tempo passado, essas coisas que aconteceram no tempo passado, gente, nós vivemos tão pouco nessa terra. A Bíblia diz que 70 anos é canseiro e enfado, sua proteção, o homem já fica cansado e enfadado de viver as doenças, as enfermidades, o cansaço físico, o corpo acaba sentindo. Então, meus amados, nossa vida é passageira, mas comparado, por exemplo, a animais que vivem 400 anos, já se pegaram peixe, grande tubarão, dataram a idade dele 400 anos de vida. Há uma espécie de tartaruga que vive 400 anos. Meus amados, se esses animais fossem racionais e pudessem falar e conversar com os homens, eles trocariam com o diabo. O homem diria, quanto tempo você vive? O homem faria, olha, o homem diria, eu vivo 70 anos, ou um pouco mais, mas mesmo assim já cansado e logo pereço. E esse animal diria, eu vivo 400 anos, vocês vivem muito pouco. Meus amados irmãos, o tempo passa muito rápido. Nós, como seres humanos, achamos que vivemos muito, que 2000 anos é muita coisa. Meus amados, isso não representa nada, nem para os animais que vivem muito tempo. Vamos citar um exemplo. Dizem que a cigarra vive aí um pouco mais de 2 meses. Alguns dizem que ela vive um pouco mais debaixo da terra. Outros dizem que vivem 30 dias no máximo. Nascem, crescem, reproduzem e morrem em pouco tempo. Meus amados, nós achamos que vivemos muito também, mas nós não vivemos nada. A cigarra, na sua vida curta, como nós achamos, para ela acha que vive muito. Para ela seriam 70 anos que nós vivemos, 3 meses, 2 meses, 30 dias. Para ela representaria 70 anos. Irmão, é por isso que o apóstolo disse: não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Este dia está para ocorrer. Devemos ter cuidado. No Velho Testamento, nós, quando estudamos a palavra de Deus, nós vemos também mais advertências, mais e mais advertências. Nós devemos ter cuidado, devemos ter muito cuidado. No livro
do profeta Joel, capítulo 2, versículo 31, que inclusive foi mencionado pelo apóstolo Pedro, quando fez o seu discurso após o derramamento do Espírito Santo para aquele povo admirado no dia de Pentecostes. Pedro também mencionou na sua palavra em Atos capítulo 2, versículo 20. Abra sua Bíblia, Joel capítulo 2, versículo 31, que diz assim a palavra de Deus. Mas antes, Joel profetizou a respeito do derramamento do Espírito Santo, que nós vimos que ocorreu de início na igreja primitiva no dia de Pentecostes, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Joel capítulo 2, versículo 28. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Tudo isso ocorreu no seio, no interior da igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos. Tudo isso ocorreu depois que Jesus foi assunto aos céus. Então, o profeta Joel já havia profetizado essas coisas no Velho Testamento. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. E é algo que ainda falta acontecer. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar haverá livramento. E esse livramento quem trará, como disse o profeta Joel? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Quando ele diz: no monte de Sião em Jerusalém haverá livramento. Jesus é da linhagem de Israel, e ele pregou essas palavras em Jerusalém, assim como o Senhor tem dito, e dos restantes que o Senhor chamar. São palavras, e elas foram corroboradas e confirmadas. Palavras do profeta Joel, mais ou menos 750 anos antes, profetizadas pelo profeta Joel no Velho Testamento. E nós vemos essas palavras confirmadas por Pedro na descrição de Atos, na descrição de Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número, vamos ler 2, versículo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 20, a qual diz as Sagradas Escrituras: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Quando o apóstolo Pedro citou esses versículos, ele estava trazendo à memória a profecia de Joel, que havia predito 750 anos, mais ou menos, antes. Ele disse, no versículo 17, repetindo, Atos 2:17, repetindo Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Olha
que está escrito no livro do profeta Joel no Velho Testamento. Ele transcreveu o que disse Joel. Pedro transcreveu o que disse Joel no Velho Testamento. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei, olha aí o que falta acontecer. O Espírito Santo já foi derramado, e hoje ele ainda opera na vida dos crentes. Crentes ainda hoje falam no batismo do Espírito Santo e são selados com o penhor do Espírito, que é garantia de que Jesus virá nos buscar. O penhor da nossa herança é o Espírito Santo. A palavra penhor significa coisa vinculada a uma dívida como garantia do pagamento desta. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Jesus prometeu derramar o seu Espírito Santo sobre nós como garantia de que ele há de voltar. E hoje a igreja fala com o Espírito Santo. A igreja fala cheia do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Os crentes hoje que servem ao Senhor, que buscam ao Senhor, recebem o batismo do Espírito Santo, falam em línguas estranhas como a igreja primitiva, falam em palavras descritas em Atos dos Apóstolos. Olha, meus amados, e tem muita gente que não acredita, acha que os milagres só ficaram no passado. Olha, se você acredita somente naquilo que foi feito no passado, então você não acredita em Deus, porque Deus é o mesmo Deus, ontem, hoje, eternamente. Ele operou no passado, ele opera no presente. Então não podemos delegar milagres somente para o passado, porque Jesus Cristo, ele opera no presente, ele é o mesmo. Então, só quem sabe é quem já foi batizado no Espírito Santo. Graças a Deus, nós passamos por essa experiência. E agora, o batismo que nós recebemos é da carne ou vem de Deus? E aí? Só quem passa pela experiência é quem sabe. Então não se deve falar de algo que você não sabe. Então não fale mal daqueles que falam em línguas estranhas na igreja, porque você não tem essa experiência. Não se fala de algo que você não conhece, que você não sabe. Não se apregou a algo, a respeito de algo que você não tem conhecimento. Então não vale nada. Se você não tem fé, busque a Deus, pergunte a Deus, e Ele te dará essa experiência, para que você possa sim conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade é que vos libertará. Então, isto é Bíblia. E Pedro, ele citou em suas palavras aquilo que diz o profeta Joel: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha, então, meus amados irmãos, e Jesus que ele disse para nós: a levar a sua igreja e para o seu povo. Antes de ensinar, ele disse tudo o que eles precisariam ouvir para se preparar. Antes de falar a eles que ele haveria de voltar para os buscar e os levar, ele preparou-os.
Ele disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo número 13, algo que muitas pessoas não acreditam. Mas como não acreditar? Se está descrito nas Escrituras Sagradas. Se você é cristão, você tem que crer nas palavras de Jesus. Você tem que crer nas palavras do Cristo, do Salvador, obrigatoriamente. Olha o que Jesus falou sobre o arrebatamento. Não se turbe o vosso coração. João capítulo 14. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, o povo teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha, Jesus falando a respeito do arrebatamento. Por que não crer? Por que não crer? Então, o arrebatamento, como vemos na palavra de Deus, ele irá acontecer antes deste grande cataclismo. Foi assim na história do Velho Testamento. O Senhor, antes dele cobrir o planeta Terra com as águas do dilúvio, resgatou Noé e sua família. O Senhor, antes de destruir Sodoma e Gomorra, enviou um anjo naquela cidade e tirou de lá Ló e sua família. O Senhor, antes de destruir completamente este mundo, retirará a sua igreja daqui, o seu povo que o espera. Haverá novos céus e uma nova terra, diz as Escrituras Sagradas. Agora, se você não crê, olha, você prestará conta com Deus, não é comigo. Porque nós cremos, mas nós temos a obrigação de, assim como Noé, anunciar ao mundo que todas essas coisas vão ocorrer. Como ocorrerá o arrebatamento? Jesus disse: vigiai e orais, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. Como ocorrerá o arrebatamento? Nas palavras do apóstolo Paulo, nós vemos a descrição e o ensino. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 14 e 18. Abra sua Bíblia. Como ocorrerá o arrebatamento? Isso é Bíblia. Se você não a conhece, eu convido você para estudar a Bíblia, para ler as Escrituras. Há 39 anos que nós já estamos estudando, e é por isso que nós pregamos. Se falamos, é porque conhecemos. Não vamos falar a respeito de algo que não sabemos e nunca conhecemos. Tem muita gente que diz que eu sou crente. Você conhece a Bíblia? Eu conheço, eu sei. Você conhece a Bíblia mesmo? Você conhece a capa e conhece as folhas. Mas eu quero perguntar a você se você já leu a Bíblia toda. Quantas vezes você já leu? Talvez tenha até lido
claro o apóstolo Paulo, a partir do versículo 13, 1 Tessalonicenses 4:13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, desconhecedores. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes ou desconhecedores da verdade a respeito dos que já dormem, dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Só quem não tem esperança são os demais que não fazem parte da igreja, porque a igreja tem esperança na ressurreição dos mortos, de que os que morreram em Cristo nós encontraremos com eles nos ares. O Evangelho, como diz também o apóstolo, ele é loucura, mas só é loucura para os que perecem, porque para nós que somos salvos, que aceitamos a Cristo como Salvador, esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, versículo 14, 1 Tessalonicenses 4:14: porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos por ocasião da vinda do Senhor, do arrebatamento, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Não há melhor descrição do arrebatamento do que estas, nas palavras do apóstolo Paulo. E aí, você crê? 1 Coríntios, também nas palavras do apóstolo Paulo, abra sua Bíblia, capítulo 15, versículos 51 a 53. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53. Olha o que diz a palavra do Senhor. Leia a Bíblia. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha aí, isto é Bíblia, isto é palavra. Então, nós devemos ter cuidado. Isto ocorrerá antes do grande dia, antes que tudo seja destruído. O Senhor arrebatará o seu povo, o Senhor resgatará a sua igreja, assim como Ele o fez na época de Noé. Antes que ocorresse o dilúvio, o Senhor resgatou a família de Noé por intermédio daquela arca. Antes que ocorresse a destruição de Sodoma e Gomorra, e as cidades impenitentes foram destruídas pelo fogo, antes que o Senhor as destruísse, o Senhor tirou de lá, por intermédio dos dois anjos, a Ló e a sua família. E antes que ocorra o maior cataclismo da história da humanidade, Deus recolherá o seu povo.
Então, nós, servos do Senhor, aguardamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí, irmãos, que palavra maravilhosa, a qual diz o apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 13 e 15, para encerrar. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Tito, capítulo 2, versículos 13 e 15. As palavras do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 13 e 15. Vamos ler a partir do versículo 11. Estamos falando devagar. É o último texto que nós vamos ler. É a última referência. Tito, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 em diante. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, fazendo o que? Aguardando. Você está aguardando o Senhor? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. E olha o conselho do apóstolo Paulo a Tito, e ele serve para todos nós, obreiros, pastores e pregadores da nossa geração. Versículo de número 15: fala disto, fala disto, fala disto, exorta, repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar a nossa escola bíblica por aqui. Deus abençoe a sua família. Nós vamos fazer uma oração para que o Senhor Jesus possa operar na sua vida, nas nossas vidas, na vida de nossos familiares. Convido você a procurar imediatamente uma congregação próxima à sua casa. Nós aqui não pregamos uma religião, nós não pregamos uma denominação, nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, procure, compare o ensino que as igrejas e os pastores estão ministrando por aí, aquilo que é ensinado nas Escrituras Sagradas, e procure uma igreja a qual ensine de acordo com as Escrituras. Procure uma igreja para que você possa servir a Jesus Cristo. Meus amados irmãos, Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, agradecemos o Senhor pela palavra que nós ouvimos. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. Temos liberdade em nosso país de pregar o Evangelho. Abençoa as nossas autoridades, meu Deus. Abençoa aqueles que administram o nosso estado e país, para que eles possam ter entendimento. Abençoa todos aqueles que nos ouviram, aqueles que nos avizinham, aqueles que hão de nos ouvir pelas redes sociais, aqueles que porventura estão enfermos, quem sabe no hospital ouvir a pregação do Evangelho. Restabeleça saúde mental, física e espiritual, que todo o vosso espiritual e corpo sejam conservados plenamente
as mãos sobre os enfermos e os curará. Meu Deus, faz um milagre na vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Todos vão dizer amém. Graças a Deus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo o povo que aguarda a volta de Jesus. Não diga comigo bem forte, amém?